Glória ao Senhor, que vive e reina para todo o sempre. Meus amados irmãos, não posso deixar de agradecer e de engrandecer ao Senhor por este maravilhoso trabalho feito por vocês. Trabalho de círculo de oração. Bem verdade que nem sempre a maioria de vocês tem a ideia do que no mundo está acontecendo em resposta às suas orações. A grande verdade é que Deus está trabalhando. Enquanto nós estamos aqui prostrados aos pés do Senhor Jesus, Deus está fazendo milagres, maravilhas em toda a terra, em todos aqueles que estão sendo alcançados pelas nossas orações. E a palavra de Deus nos dá conta que a oração de um justo, ela pode muito, mas muito mesmo, em seus efeitos. Aleluia. E eu quero deixar um texto para a nossa meditação, porque na verdade fizemos uma convocação para que todos estivessem aqui comigo, todos, obreiros principalmente, na manhã deste dia, para que pudéssemos interceder pela grande cruzada amanhã em Gustavo Paiva. Mas eu já agradeço a Deus, porque enquanto me dirigia para cá, que o propósito era de chegar aqui antes das 9, mas precisei fazer uma obra para a igreja, um trabalho, e aí me demorei, mas cheguei, atrasado, mas cheguei. E eu ouvia, no carro eu vinha ligado às orações deste lugar, e eu ouvia quando as irmãs oravam e intercediam pela nossa cruzada. E eu sou muito, muito, muito agradecido a Deus por você, pela sua oração. Amém? Glória a Deus. E como é bom saber que nós estamos sendo alvos, mas alvo mesmo, da sua oração. Vamos, amados irmãos, a um texto que dá conta do nosso ou dos nossos, porque são mais que um, dos nossos propósitos. Aleluia. Vamos a Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:17. e 17. Apenas um versículo. Todos acharam? Está escrito: orai sem cessar. Deixa eu ler de novo. É um dos versículos menores da Bíblia, não é o menor, é um dos menores. Está escrito: orai sem cessar. Quando Paulo escreve àquela igreja ali em Tessalônica sobre a oração, sobre orai sem cessar, ele está falando, está dando um norte, uma direção. Ele está dizendo: ore sempre,
Ele está falando: ore em todo o tempo. Ele está dizendo: não se canse de orar. Este é o propósito, tá bom? Este é o propósito. E nós, na atual conjuntura da igreja do século 21, nós temos visto como estamos distantes desta realidade. Mas quando nós observamos os ensinos do Senhor Jesus acerca da oração, Ele, atendendo a necessidade da igreja, os discípulos lhe procuraram e não pediram para Ele ensinar-lhes a pregar. Não. Ele pediu que o Senhor ensinasse eles a orar. E o Senhor traz uma visão verbal ou verbalizada, dando um modelo de que todas as vezes que nós fôssemos orar, a primeira coisa que devíamos fazer era o reconhecimento. Reconhecer, número 1, que nós não somos órfãos. Número 2, que nós temos um Pai celestial. E número 3, que este Pai que nós temos, Ele é todo poderoso. Por isso Ele disse: quando você for orar, vocês não façam como os fariseus, como os hipócritas, que eles oram para serem vistos pelos homens. Mas vocês não podem fazer este tipo de oração egoísta. Quando vocês forem orar, não precisa ir para as praças, levantar as mãos para que todo mundo veja que você está orando. Não. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto conversa com teu Pai celestial, e Ele te ouvirá e atenderá o teu clamor. Aleluia. Então Ele dá o modelo, e o modelo era reconhecimento: Pai nosso que estais nos céus. Este é o primeiro passo para uma oração não apenas ser ouvida, mas ser atendida. Reconheça que você tem um Pai que está nos céus. A exemplo de Moisés. Moisés recebeu a incumbência de tirar das mãos de Faraó 3 milhões de judeus, debaixo de uma promessa para levá-los a Canaã. E partiu segundo o mandato do Senhor. E quando eles saíram do Egito, Deus disse para eles: eu vou estar no meio de vocês. Eu estarei no meio de vocês através de uma nuvem. Eu vou estar no meio de vocês. Agora tem uma coisa. Aleluia. Do Egito vocês não tragam nenhuma unha, ou seja, o que ofender a santidade de Deus, o que for pecado, vocês deixam do Egito. Pecado fica lá. Vocês saem debaixo de uma promessa, debaixo da potente mão de Deus, e eu vou no meio. Glória a Deus. Agora, se houver pecado, aí vocês sofrerão as consequências. Aleluia. E aquele povo saiu, mas de tudo eles não se libertaram. E se depararam com o primeiro obstáculo, que foi o Mar Vermelho. Foi o Mar Vermelho. Aleluia. E quando eles viram o Mar Vermelho, glória a Deus, de repente eles olharam para trás, a nuvem de fumaça era Faraó com seus exércitos que vinha arrependido capturá-los para voltá-lo à escravidão. Quero abrir um parêntese para dizer que o diabo, ele não desiste de nenhum de nós.
Em segundo lugar, o diabo sabe aonde está o nosso ponto fraco, e é neste ponto fraco que ele vai tentar atacar. Então, quando o povo viu Faraó, a palavra de Deus lá no livro de Êxodo dá conta que o povo começou a chorar. O povo começou a ter medo. E neste medo, em vez de eles procurarem a Deus para ter uma resposta e uma solução, em vez de procurar a Deus para Deus dar o livramento a eles, não. O que eles acharam mais fácil foi ir ao pastor Moisés para crucificá-lo, para condená-lo, para dizer: por que você nos tirou do Egito, para nos trazer para este deserto, para nos matar? Primeira coisa que eles fizeram foi chamar o pastor Moisés de assassino. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. E eles ainda disseram mais: estávamos bem no Egito. Mas será que eles estavam bem no Egito? Mas eles disseram: estávamos bem, comendo os pepinos. Imagina uma pessoa passar a vida inteira comendo pepino, dizendo que estava uma comida boa. Conversa. Mentirosos, hipócritas. Com Deus está melhor. Até comendo picanha, aleluia, com Deus sem picanha ainda está melhor. E eles comendo pepino disseram que era melhor estar lá. Povo ingrato. Deus não se agrada da ingratidão. Mas, amados, não é isto que eu quero falar. O meu tema é orar sem cessar. Quando Moisés viu aquele desmantelo no meio do povo, o que foi que Moisés fez? Moisés era crente, ele foi a pessoa certa. Ele lembrou, ele reconheceu que no céu, eu disse no céu, no céu ele tinha um Deus eterno, todo poderoso, e que para ele nada era impossível. Então Moisés vai a Deus e disse: Senhor, o que eu faço agora? Porque ele perguntou o que fazia, porque ele não sabia o que fazer. Irmão, não era um grupinho não, de revoltados, era 3 milhões de pessoas. Aleluia. E você não ouve a voz de Arão, não ouve. Arão fica calado, porque na maioria das vezes as pessoas escolhem ficar do lado da maioria, porque acha que a minoria vai perder. Mas você e Jesus é a maioria absoluta, é só vitória. Você e Jesus é a maioria absoluta. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que, aleluia, Moisés pergunta: a quem de direito? O que eu faço? Aleluia. E Deus responde a Moisés com outra pergunta. Deus é campeão nisto. E Deus olha para Moisés e diz: o que você tem na mão? Aleluia. Se fosse hoje, ele perguntasse: Jeane, o que é que você tem na mão? Ela levantava a Bíblia, diz: a tua palavra. Aleluia. Como não havia palavra escrita, mas tinha promessa, Moisés disse: tem uma vara. Oh, glória. E Deus disse: pronto, Moisés, está resolvido. E é você quem vai resolver. É porque Deus faz através de mim, Deus faz através de você. Nós não podemos nos orgulhar porque fizemos, nós devemos nos orgulhar porque Deus está nos usando. Aleluia. Aí Deus disse: toca, diga ao povo que marche. Mas ele orou. Aleluia. E ele chegou para o povo e determinou: marchem. Em outras palavras, não precisa chorar, não precisa ter medo. Tudo o que vocês precisam é crer, ter fé. Vai em frente. E uma conversa, Deus vai abrir. O primeiro que colocar o pé na água, a água sairá da frente, sairá debaixo do seu pé, e você vai pisar em pé enxuto. E eles passaram para o outro lado, graças a um homem que entendia de oração. Ele orou. Orai sem cessar.
quer dizer em todo o tempo. Orar sem cessar quer dizer em qualquer circunstância. Orar sem cessar significa dizer, devemos pedir a Deus o que nós precisamos ver acontecer. Crendo, isto é fé. Mas nós vamos mais a outros exemplos. Nós vamos ao exemplo de Elias. E podíamos citar só de Elias aqui 5, 6, 7 exemplos. Glória a Deus. Mas vamos citar apenas o do Carmelo. Glória a Deus. Aquela oração quando Elias olhou para a situação de Israel, era degradante. Quando ele viu a situação do povo de Deus, ele sentiu na alma uma dor profunda e ele não aceitou. Ele não se conformou. Paulo escrevendo aos Romanos, ele: não vos conformeis com este mundo, aleluia, mas transformai-vos, ou seja, receba uma nova forma. Então foi ali que Elias recebeu uma nova forma através de uma oração poderosa. Aleluia, aleluia. Então, quando ele olha para Israel sem Deus, sem o verdadeiro Deus para adorar. Não que Deus não estivesse, Deus estava, mas eles não procuravam. Deus estava, mas eles não buscavam. Deus estava, mas eles não oravam. Então não conversava com Deus. Então era um povo que conhecia Deus, mas era um povo que estava terrivelmente influenciado pela idolatria. Glória a Deus. Quando Acabe assume o trono, casa com Jezabel. Jezabel traz os ídolos, coloca dentro de Jerusalém. Quando os ídolos chegam, ela exige a adoração aos seus deuses, a Baal e a Azera. E agora o povo estava sobre o domínio de Baal e de Azera, e começaram a sofrer as consequências do juízo de Deus. Aleluia. E como se não bastasse, amados irmãos, veio a fome, veio a miséria, veio a seca. Louvado seja Deus. E ninguém tinha o que fazer. Entre aspas, aqueles que cederam aos ídolos pagãos. Mas havia um homem que não havia se curvado. Havia um homem que não havia adorado. Havia um homem que na crise não perdeu a sua fé. Glória a Deus. Por quê? Porque este homem era um homem que orava. Quem ora, meus amados e queridos irmãos, não sucumbe na hora da crise. Aqueles que andam de joelhos, aleluia, ainda que temam o perigo, mas não se dobra, porque ele acredita que Deus vai entrar com providências. E o que aconteceu agora? O que aconteceu agora, meus amados e queridos irmãos, foi que Elias vai a Baal, desafia, vai ao rei Acabe, desafia ele e a Jezabel. E ele disse: olha, junte todo o povo. E todo o povo se ajuntou diante de Elias. E ele faz uma pergunta célebre. Ele disse assim: eu quero saber. Quem ora é assim. Eu quero saber quem é o Deus desta nação. E eu pergunto: será que aquele povo não sabia quem era o Deus de Israel? Sabia. Mas se eles sabiam, presbítero Adinaldo, por que então eles não levantaram a mão e disseram: é Jeová? Não, eles não fizeram isso. E eu pergunto por quê? Porque eles não oravam. E eles estavam com medo.
Porque eles fizeram uma análise da cena. Diz: Elias é um só. Acabe é rei, Jezabel governa com ele. Se eu disser que Jeová é Deus, eles vão matar Elias e depois vai nos matar todos, ou sofrer consequências drásticas. Glória a Deus. Aleluia. E agora? O povo ficou em silêncio. Deu silêncio como resposta. E naquele silêncio, quem ora tem discernimento, Elias entendeu que não é que o povo não sabia, é que o povo estava com medo. Aí Elias disse para o povo, disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova. Todo Deus tem o seu altar, e todo altar é lugar de fazer oferendas ou sacrifício a este Deus. Então vamos erigir um altar aqui, neste monte, e depois do altar pronto, nós vamos clamar. Eu clamo ao meu Deus, que é Jeová, e vocês clame ao Deus de vocês. Agora tem uma coisa: só pode no altar colocar, depois do altar pronto, só pode colocar lenha. Oração. Lenha é símbolo de oração. Só pode colocar lenha, nada mais. Oh, aleluia. E nós vamos fazer o seguinte: eu oro ao meu Deus para que Ele mande fogo sobre o altar. Se houver fogo, está confirmado que Jeová é Deus. Se não houver fogo no altar, Jeová não é Deus. Da mesma sorte vocês vai clamar, vocês clamarão ao vosso Deus, e se o Deus de vocês responder com fogo, Baal e Azera são deuses. Aleluia. E o que aconteceu? Aleluia. Este desafio, irmãos, só faz quem tem coragem, quem tem ousadia, quem tem direção de Deus. E isto são características do crente que vive em oração. Aleluia. Estou falando em crente que vive de oração. Estou falando que crente que tem prazer com a oração, ainda que doa a coluna, ainda que doa a perna, ainda que dê cãibra no pé, mas ele diz: mas eu vou orar. Aleluia. E ele vai de joelho, aí daqui a pouco a coluna não dá, aí ele continua de pé orando, aí depois cansa, aí ele deita, mas diz: eu não vou parar de orar enquanto eu não ver o milagre de Deus nesta situação, neste assunto. Aleluia. Quem está ouvindo? Mas eu não gostaria que você me ouvisse. Eu gostaria que você ouvisse a voz do Espírito Santo no seu homem interior. Porque Deus não parou de falar. Ele continua falando. E Elias disse: olha, como vocês são mais numerosos, não é, presbítero? Vamos começar por vocês. Glória a Deus. E a Bíblia diz que começaram pela manhã até a tarde, clamando por Baal. Baal, Baal, manda fogo. Baal, Baal, Baal. E nada de Baal. Glória a Deus. Aí eles disseram: o sacrifício está pouco, vamos fazer um sacrifício maior. E eles começaram a se cortar. Talvez você não tenha uma ideia disto, o que realmente isso é. Isso é uma possessão de demônios. Eu tinha uma tia minha, glória a Deus, que até então não sabia que ela era dessas coisas.
Mas quando foi um dia, eu cheguei em casa assim de surpresa, que eu morava com a minha avó, e ela morava também lá, que ela era solteira, e ela estava se cortando com lâminas, e o sangue. Eu fiquei assombrado com aquilo. Eu tinha visto muitas coisas, não daquela forma. Aleluia. Então foi o que eles estavam fazendo. De manhã até a tarde, e não teve fogo. Sabe por quê? Porque Baal não é Deus. Porque Baal não confirma com fogo. Depois que terminou, ele disse: clame mais alto. Quem sabe o Deus de vocês saiu de férias, ou foi dar um passeio. Glória a Deus. Não tem mais jeito. Ele disse: tudo bem. Mas eu quero acreditar, não está registrado na Bíblia, mas eu quero acreditar que apesar de eles não ter visto uma confirmação de Baal nem de Azera, mas eles também acreditavam que o Deus de Elias não ia fazer nada. Ora, se os deuses dele não puderam, imagina o de Elias. Aleluia. Porque só sabe do que Deus é capaz de fazer quem conhece a Deus, quem tem comunhão com Deus, quem anda com Deus, quem ora. Aí Elias disse: a primeira coisa que eu preciso fazer é arrumar o altar, consertar o altar. Glória a Deus. Altar que não está consertado não tem confirmação de Deus. Conserta o altar, arruma a lenha, aleluia, melhora esta oração, aleluia. E depois de tudo pronto, Elias disse: joga água. Joga água. Água sim, jogue água em cima da lenha, jogue água sobre o altar. Mas trouxeram, não é um pouquinho não. Pode mandar muita água, de forma que for morregos ao redor do altar. E eu creio que os profetas de Baal e Azera ficaram tudo rindo. Diz: ora, sem fogo, a madeira, ela tem uma combustão muito grande, pega rápido. E imagina com água, madeira encharcada, com Deus pega até bananeira. Até bananeira pega fogo quando o crente cheio do Espírito Santo ora. Aleluia. Então Elias levanta suas mãos para os céus e disse: ó Senhor Jeová, para que eles saibam que eu, Elias, sou o teu servo, manda fogo, manda fogo. Imediatamente o fogo desceu do céu. Desceu do céu, meus amados irmãos, queimou naquela lenha, lambeu até a água. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. O fogo significa três coisas: juízo de Deus, presença de Deus e glória de Deus. Então Deus disse: eu estou com o meu servo Elias, a minha presença está na vida dele, o meu poder está com ele e a minha glória está sobre ele. Por que, Jeová? Porque ele ora. Se você orar, eu sei, pastor, eu já oro. Sim, ore um pouquinho mais. Se você ora, ore um pouquinho mais. Se você ora e tem visto poucos resultados, ore um pouquinho mais, que Deus fará acontecer mais resultados. E Elias viu a glória de Deus manifesta naquele sacrifício. Igreja do Senhor, hoje nós também precisamos ver a glória de Deus manifesto neste sacrifício. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí nós temos dois exemplos, e eu poderia citar dezenas ou centenas deles nesta manhã, mas eu quero, glória a Deus, concluir, aleluia,
com um moço que tinha um criado, e este criado estava terrivelmente doente, e ele não conhecia a Jesus. Ele era um homem importante do governo romano, mas ele ouviu falar de Jesus, obviamente pelo seu servo, aquela doença que ele levou para muitos lugares, aonde havia um lugar que pudesse resolver o problema, ele levava o seu criado, que o amava muito, mas era decepcionado, porque a doença ia de mal a pior. Mas alguém, eu acredito que nessas andanças, em busca de uma solução para o seu criado, que a Bíblia não diz qual era a doença dele, alguém disse: olha, você já procurou Jesus? Disse: quem? Disse: Jesus. Não sei quem é. Disse: ele veio da Galileia, lá de Nazaré, e por onde ele passa, as multidões acompanham. Por onde ele passa, os milagres acontecem. Paralíticos andam. Paralítico disse sim. Cegos vê. Surdos ouvem. Mudo fala. Aleluia. Então vá ter com ele. E não muitos dias depois dele ter ouvido isto, aí Jesus chega em Cafarnaum. À beira-mar, a multidão já estava lá. Oh, aleluia. E aquele centurião, que era um homem importante do governo romano, foi a Jesus. E quando chegou diante do Senhor, ele se prostra e ele clama desesperadamente. Disse: meu Senhor, eu tenho um criado e a situação dele é esta. E passou para Jesus a situação do seu criado. Glória a Deus. E o criado está à beira da morte. Jesus disse: eu irei lá. Eu vou na sua casa. E aquele homem olha para Jesus, acredito que arregalou os olhos e disse: não, meu Senhor, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Agora, dize-me apenas uma palavra, e o meu criado sarará. Glória a Deus. Uma só palavra. E Jesus olhou para aquele homem e ficou admirado. Disse: nem Israel, se fosse hoje ele dizia, nem no meio dos crentes eu vi tanta fé assim. Aleluia. E o Senhor Jesus olha para aquele homem e disse: olha, seja feito conforme a tua palavra, conforme o teu pedido. E o homem vai embora. Marca a hora em que o Senhor falou com ele, deu aquela palavra profética. E ele vai, quando chega em casa, já está aquele barulhão, todo mundo alegre, festa, aleluia. Eu acho que ele ficou admirado: o que é que está acontecendo na minha casa? E alguém vem, por certo a esposa ou mais um criado, e disse: meu Senhor, sabe o que aconteceu? Aí ele entendeu, disse: mas o que foi? Disse: o teu criado, não sabemos como, de repente ele ficou curado. Disse: a que horas foi? Disse: hora tal. Disse: pronto, quem curou ele foi Jesus. Na hora que eu estava conversando com ele, o homem estava conversando. Conversar é orar. Ele estava orando, ele estava fazendo uma petição, ele estava apresentando uma dificuldade, apresentando um problema na presença do Senhor Jesus. E naquele momento o milagre aconteceu. Ainda que ele não estava vendo o milagre, ainda que ele não estava vendo o seu criado sendo curado, mas ele voltou para casa pela fé, já crendo, já vendo pela fé que o seu criado estava curado. Está escrito, e é um versículo que eu faço repetição muitas vezes. Ele disse Jesus: tudo, não é alguma coisa, tudo é possível aquele que crê. E esta fé
só é possível a uma pessoa que conhece a Deus. E o conhecimento de Deus prático, ele vem através da palavra. É pela palavra que nós conhecemos a Deus. E o conhecimento de Deus é adquirido também pelas experiências que se tem com Jesus. E ambos através da oração. Orai sem cessar é o nosso texto em apreço. Você pode passar o dia inteiro. Você pode passar o dia inteiro lendo a Bíblia. Você pode passar o dia inteiro pesquisando nos livros. Você pode passar o dia inteiro pesquisando, passar o dia inteiro fazendo sermões. Tá certo? Tá, não tem nada errado. Glória a Deus. Mas na hora de você falar, o povo não vem para adquirir conhecimentos teológicos. O povo vem para ouvir a voz de Deus. Então você consegue, aleluia, você consegue elaborar o sermão, mas é apenas um esqueleto. Falta o quê? Vida. E a vida só quem dá é Deus. Quando você ora, Ele sopra. E quando você fala o que você preparou, sua parte, aí Deus cumpre fazendo a parte dele. E o milagre anda cachoragamassarama. Oh, glória! Esta é a nossa missão. Porque aprendemos do Senhor, que foi o maior exemplo de oração. Só para concluir, eu quero lembrar a vocês que estão aqui no ciclo de oração, quero lembrar a vocês internautas, quero lembrar a vocês famílias reunidas de todo o estado da nossa federação e os que estão fora do país, quero lembrar a vocês uma coisa muito importante, só para concluir. Aleluia, glória a Deus. Quando esta igreja, no seu nascedouro, aleluia, se reuniu, eles já estavam andando com Jesus 3 anos e 6 meses. E a escolha de Jesus não foi escolha de apenas intelectuais, que tinha no meio. Tinha os discípulos, nós tínhamos homens super preparados academicamente, glória a Deus, como Judas. Judas era uma das pessoas, o discípulo mais preparado academicamente era Judas, aleluia. Mas o Senhor escolhe Mateus, Levi, chamado depois de Mateus, que era um homem também super capacitado, trabalhava na coletoria estadual, glória a Deus, de Jerusalém. Mas também ele chamou os leigos, pescadores simples, homens rústicos. E esta igreja foi formada com pessoas assim, intelectuais e leigos. Mais uma curiosidade: quem devia ser o líder daqueles discípulos deveria ser, se fosse na minha ótica, Judas ou Mateus. Mas não foi nenhum nem outro. Pedro, além de semi-analfabeto, ainda era sanguíneo, temperamental. Glória a Deus. Mas Deus pega as coisas fracas para confundir as fortes. Oh, aleluia. Quando eles vão para o cenáculo, crendo na promessa, o Espírito Santo veio, a igreja foi inaugurada. Vamos passar a era apostólica, vamos para a nossa era. Glória a Deus.
Depois deste período, veio esta nova geração que é a nós, a anterior a nós, e a igreja deu continuidade, pregando aos pobres. Por que aos pobres? Um dia me disseram: pastor, o senhor prega muito para os pobres, nas favelas, assim. O senhor devia ir para procurar os ricos, para pregar esse evangelho. Já pensou a igreja com muitos ricos? Eu digo, Jesus disse que primeiro seriam os pobres. E eu não ganhei todos os pobres ainda de onde eu tenho chegado, então, glória a Deus. Nada contra os ricos, não. Não é pecado ser rico. Aleluia. Agora nem todo mundo pode ficar, senão se distancia de Jesus. Deixa eu falar. Então o que acontece? O que acontece é que a igreja formada com homens simples, homens indoutos. Aleluia. Eu tive um dirigente que ele não chamava de Bíblia, ele chamava de Bíblia. É até difícil de chamar como ele chamava. Glória a Deus. Irmãos. Mas um homem cheio do Espírito Santo levantava a mão, os demônios caíam por terra. Então essa igreja, ela cresceu de forma assombrosa no Brasil e no mundo, com homens leigos. Aleluia. Mas hoje já não temos tantos leigos na igreja, e graças a Deus por isso. A igreja está cheia de doutores, graças a Deus por isso. E os doutores estão pastoreando, graças a Deus por isso. E a igreja fria. O que será que estará acontecendo? Deixa eu dizer o que penso eu. É porque os simples, os pequenos e simples, eles precisam de Jesus, presbítero Adinaldo. Aleluia. Eles tremem na base quando sabem que vai ter que falar para um auditório. Mas os doutores não. Ele já sabe como começar, já sabe como influenciar, já sabe como terminar. E o que acontece? Nada. Métodos humanos. Glória a Jesus. Vamos para... Já queria concluir, mas me lembrei de quem? De Gideão. De Gideão, quando Israel estava escondido nas cavernas, os midianitas destruíam tudo que eles construíam, tudo que eles plantavam, e eles não suportavam mais. Mas no meio deles tinha Gideão. E Gideão resistiu nos dias maus. A Bíblia fala sobre os dias maus. Resistir nos dias maus. Eu acho que eu preguei na sede uma vez sobre isso, sobre a resistência, né? Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então o que acontece? O que aconteceu naquele dia, aleluia, foi que Gideão, ele foi visitado pelo anjo. Glória a Deus. E aquele anjo chamou de varão valoroso. Mas não é isto que eu quero falar. Estou apenas trazendo a história para você lembrar. Era Deus que tinha uma chamada para Gideão. E a chamada de Gideão era para quê? É para que ele desse, por meio dele, Israel tivesse vitória. Em outras palavras, ele seria o comandante, aleluia, daquela nação para resolver aquela situação. Por que Gideão? Quando tantos doutores estavam lá, vamos entender o que diz as Escrituras. O anjo disse: Gideão, varão valoroso. Ele: eu valoroso? Sim. O Senhor é contigo. Graças a Deus. Aleluia. E disse: olha, Gideão, você é quem vai. Sim, o Senhor é contigo. Ele disse: se o Senhor é conosco. Observe que o anjo disse: você é valoroso. E ele não abraçou de todo essa história de ele ser valoroso. E outros falam: você é grande. Ele disse: eu grande? Não, Senhor. Eu quero saber o que é feito. O que é feito de todos os milagres
que os nossos ancestrais, os nossos pais estavam falando. Eu até agora era uma nova geração. Eu não vi nada. E como é que eu vou livrar disso? Não. Deus é contigo. E exatamente porque Ele é com você, é que você vai trazer livramento a Israel. Ele diz, mas eu, seu anjo, vou te dizer uma coisa. Da casa de Israel, da tribo de Israel, eu sou o menor da tribo de Israel. Ou seja, hoje seria, eu sou da menor congregação do campo do Rio Largo. Sou da menor. Glória a Deus. Tem as congregações de elite, tem as congregações polos, e lá você vai encontrar pessoas preparadíssimas. Por que eu? Porque Deus é contigo. Aleluia. Aleluia. E Gideão agora, meus amados irmãos, diz, olha, mas ainda tem uma coisa a mais que eu preciso dizer, seu anjo. Sabe, sou menor da congregação, sou menor da tribo, e dessa tribo menor, eu sou da menor família. Glória a Deus. Meus amados irmãos, como é maravilhoso, como é lindo quando você entende que você não é nada. Como né? Como é bom quando você é humilde, quando você é simples, quando você entende que você não é, mas é Deus quem é. Que você não pode, mas o seu Deus pode. Aleluia. Depois de tudo, Gideão ainda fez 3 provas. Glória a Deus. Aleluia. Ele não estava descrendo na mensagem do anjo. Ele queria se encontrar na posição que o anjo o colocou. Ele queria se encontrar na posição que o anjo o colocou. Por quê? Porque ele achou pequeno demais. Tem pessoas que se acham grande demais. E tem outros que se acham pequeno demais. E os que se acham grandes, os que pensam que são grandes, não são nada. E os que acham que não é nada, é tudo. Porque o Senhor está na vida dele, com ele. Que Deus em Cristo, amados, nos ajude a continuar na presença de Deus. A continuar com a vida no altar de Deus. A continuar seguros de que Deus não mudou. E tudo quanto ele fez desde o século I até o século 20, que 20 já começou a igreja a enfraquecer, ele quer fazer muito mais na nossa geração, no século 21. Aleluia. A Bíblia fala de um povo que na atual conjuntura, aquela profecia lá em Romanos é para mim, para você, para nós hoje. Que o povo estava gemendo. Aleluia. Pela luta, pela dor, pelo sofrimento. Mas eles estavam esperando, ou o mundo está esperando, a manifestação dos filhos de Deus. Nós sim, da nossa geração do século 21, precisamos nos manifestar para que o mundo veja, experimente e sinta a glória de Deus, porque Ele não mudou. Vamos ficar de pé.